dia, igreja, mais uma vez. Good morning, church, once again. Gostaria de agradecer o pastor pela wanna oportunidade, Pastor, for the opportunity, pela confiança, for the trust, de me convidar, me dar a oportunidade de trazer a palavra. invite me to share God's word. E também agradecer a Deus, And also to thank God que por meio do teu Santo Espírito, through His Holy Spirit me deu o tema desta palavra para trazer para a igreja hoje. gave me the theme for the word this morning. E eu creio que esta palavra And I believe that this word vai falar ao coração da igreja. is going to speak to the church. Porque essa palavra já começou a falar o meu coração. Because this word is already speaking to me, my heart. Amém? Amen. E gostaria também de agradecer I want to thank also a irmã Dari, my sister Dadi, que atendeu um pedido meu who received a request from me. She welcomed it. e se preparou, She prepared. trabalhou She worked para trazer um louvor to bring a worship song nesta manhã this morning e está muito ligado, that is connected, que na verdade é o tema which is really the theme da palavra de hoje. of the word for today. Que o Senhor continue abençoando a vida dela May God continue blessing her tremendamente no ministério tremendously dela, in your ministry, cada dia mais capacitando ela, greatly helping her, a sua voz her voice, e abençoando a sua vida e a sua família. and blessing her life and her family. Amém? Amen. Então, irmãos, So, beloved, vamos abrir as nossas Bíblias let us open our Bibles em 1 Crônicas to 1 Chronicles 4, 4, de 9 a 10. verse 9 and 10. 1 Amém. Chronicles 4, verse 9 through 10. Amém? 1 Crônicas 4, de 9 a 10, 1 é a igreja. Chronicles 4, 9 through 10. Trata-se de uma oração It deals with a prayer feita por Jabes ou Jabes, that was made by a man named Jabes, que é uma oração which is a prayer que foi atendida which was heard por Deus. by God. Vamos ler em 1 Crônicas 4, de 9 Let's a 10. read. Eu vou ler em português aqui. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Jabez was more honorable than his brothers, Sua mãe lhe deu o nome Jabes, and his mother called his name Jabez, dizendo: saying, com muitas dores o dei à luz. because I bore him in pain. Jabes orou ao Deus de Israel: Jabez called upon the God of Israel, ó, abençoa-me e aumenta as minhas terras. saying, oh, that you would bless me and enlarge my border, Que a tua mão esteja comigo, and that your hand might be with me, guardando-me and that you would keep me de males from harm, e livrando-me de dores. so that it might not bring me pain. E Deus atendeu o seu pedido. Amém? And God granted what he asked. Amen. Amém. Sou igreja, Church, vamos orar. let's primeiro. pray. Se vocês puderem inclinar suas cabeças, If you could bow vamos your orar. heads, let's pray. Senhor nosso Deus Our Lord e Paizinho amado, and dear Father, te agradecemos pela We oportunidade thank you for the opportunity de estarmos reunidos of being como congregação da gathered fé. as a congregation of faith Nesta linda, Senhor, manhã de domingo, in this beautiful Sunday morning para sermos ministrados pela tua palavra. to be ministered to by your word. Espírito Santo de Deus, Holy Spirit of God, ajuda-nos a termos help us to have nossos olhos our eyes e ouvidos and ears, espirituais abertos our spiritual eyes and ears open para recebermos tudo to receive everything
o que o Senhor that tem you, Lord, para as nossas have vidas for us por meio desta palavra, Senhor. through this word. Sela, Senhor, este lugar Seal this place, Lord, com os teus anjos with your angels e as nossas vidas and our lives com a armadura de Deus with the armor of God contra todo plano, against any plan, todo intento do inimigo any intent of the enemy em gerar distração em nossas mentes in creating or making distractions for our minds. e que a tua palavra, Senhor, And may your word, O Lord, gere mudanças em nossos corações generate change in our hearts. e que a tua palavra, Senhor, May your word, Lord, frutifique em bear nossos fruit in our life e através de nós, and through us, e que toda a honra e glória and all the honor and all the glory seja dada somente may a be ti, given only to you no nome santo e in the poderoso holy and de powerful Jesus. name of Jesus. Amém? Amen. Igreja, Church, antes de entrarmos before diretamente we no go tema, directly into the theme, quero deixar I uma, want to quero deixar uma pergunta ask a question breve para a nossa reflexão. for our brief reflection. Pergunta: And the question is, Deus responde às nossas orações? does God answer our prayers? Pergunta simples, It's irmãos. an easy, simple question. Sim, claro que responde. Of course he does. Deus responde às nossas God orações, answers our prayers. mas, However, via de regra, as a rule, via de regra, as a rule, sorry. Ele não responde As da a- forma as a rule, he doesn't answer in the way que nós in which gostaríamos que ele would respondesse. like for us to be answered. Por vezes oramos a Deus Sometimes we ask God por uma situação and we ask regarding a situation, desafiadora, the challenging situation we're facing, ou até mesmo por uma causa impossível. or even because of an impossible cause, E o Senhor não responde and the Lord doesn't answer diretamente para nós. directly to us. Deus responde God answers para as circunstâncias to the circumstances que está nos afligindo. that are afflicting us. A resposta não vem diretamente para The nós, answer doesn't come directly to us. mas a resposta The vai answer goes e muda a and circunstância. changes the circumstance. Vou trazer um exemplo, irmãos. I will give you an example. Caso prático e real A real practical thing that happened de uma resposta de Deus of an answer given by God diretamente na circunstância. directly to a circumstance. Algo que ocorreu em minha vida. Something that happened in my life. Irmãos, Brethren, o fato de orarmos a Deus the fact that we pray to God e não ouvirmos a sua resposta and we don't hear his answer, não significa que ele não respondeu. it doesn't mean that he hasn't answered. O Senhor, The Lord, Deus, God, ele pode mover algo he can move something ao nosso redor. around us. Ele pode responder He can diretamente answer directly para a circunstância to the circumstance e indiretamente responder às nossas and orações. indirectly answer our prayers. Portanto, igreja, Therefore, church, oração prayer é muito mais is way more elo de relacionamento a link or a connection of relationship com Deus with God
que simplesmente uma Then- forma than simply a way in which de pedir ask, algo a Deus we just ask something from God e receber algo de and Deus. receive something from Him. Isso é importante. That's important. Vou repetir. I'm going to repeat it. Oração é muito mais Prayer is much more elo de relacionamento connection, a relationship connection Com with Deus. God que than simplesmente simply uma forma de pedir a way in which we just ask e uma forma de receber and we algo de get Deus. something back from God. Amém? Amen? A palavra de Deus diz, The igreja, Word of God says, church, que quando orares, that when we pray, it says, when you pray, entra no teu quarto, go into your closet. que o Senhor entra no teu quarto, Go que into o your Senhor closet that the Lord te, will hear. que o Senhor te, He will, que o Senhor te vê, the Lord will see you, que o Senhor te vê that the Lord sees you em secreto in secret. e não te ouve em secreto. It doesn't say He hears you in secret. Porque antes de eu e você orarmos, Because before you and I pray, Ele já sabe o que nós He precisamos. already knows what we need. O Senhor não precisa, de The Lord fato, doesn't really, in fact, need, do meu pedido He doesn't need my request ou do seu pedido, or your request, porque Ele já sabe. because He already knows O Senhor quer what God wants é o meu coração e o is seu my coração. heart and your heart, A minha reverência, my reverence, a reverência da your igreja, reverence as a church, a minha obediência, my obedience, a obediência da igreja. your obedience as church. O Senhor quer The Lord desires o meu relacionamento com my Ele. relationship with Him, O relacionamento da igreja com Ele. the church relating to Him. Então, igreja, So church, oração, Deus responde sim, yes, God answers prayer, mas é importante ressaltar que o Senhor but it's important to highlight that the Lord nos quer, wants us, porque o que precisamos, Because- Ele já fez. because what we need, He already did it. Ele já sabe He already knows, e Ele já proveu. and He has already provided. Amém? Amen? Vamos agora estudar o texto Let's look then into the text. de 1 And study. Crônicas 4, de 9 a 10. The text of 1 Chronicles 4, verse 9 through 10. Destacando, igreja, Highlighting church, 4 pontos-chave. 4 key points. 4 características, Four. igreja, Characteristics, church, da oração de Jabes. that we find in Jabez's prayer, Uma oração a prayer que foi that was respondida answered por Deus. by God. Amém? Amen. Primeiro ponto, First point, ou pedido de Jabes. Jabez's request, the request from Jabez. Peço, Senhor, I ask you, Lord, que tu me abençoes. that you would bless me. Primeiro ponto. First point, Que tu me abençoes. may you bless me. Interessante, igreja, que Jabes não pediu What's interesting is that Jabez did not ask, bênçãos. he didn't ask blessings. Ele pediu, He asked, Senhor, Lord, que tu me abençoe. oh, that you would bless me. Ele pediu a He bênção de asked Deus. the blessing of the Lord.
que a bênção de Deus estivesse sobre ele. that the blessing of the Lord would be upon him. A bênção de Deus, The que é blessing of the Lord, infinitamente maior which is infinitely bigger que uma bênção pontual, than a punctual blessing, blessing uma bênção específica. or a specific blessing. Isso é importante nós entendermos, It's irmãos. important for us to understand this. Estarmos debaixo da bênção To do be Senhor under God's blessing é muito, is infinitamente mais, much infinitely better melhor do que uma bênção de Deus pontual em nossas than vidas. just a punctual blessing in our life. Jabes está dizendo What Jabez is saying em sua oração in his prayer, que ele quer que tu, ó He- Senhor, he wants that God himself, me abençoe. he's saying, God, that you would bless me, Que o Senhor you, esteja Lord, comigo. be with me. Jabes está dizendo Jabez is para saying nós to us, que o favor de Deus esteja sobre ele. that the favor of God would be upon him, Que a vontade de Deus esteja sobre ele. that the will of God be done in his life. Jabes está dizendo Jabez is saying e nos ensinando: and teaching us, eu quero andar I want to walk contigo, with Deus. you, God. Amém? Amen. Isso é muito maior, This is hugely more, muito mais importante much more important do que uma necessidade, than a need, do que uma circunstância than pontual. a situational need. Jabes não pediu as bênçãos Jabez didn't ask for the blessings que estavam nas mãos de that were Deus. in the hands of God. Ele pediu He para asked estar to be nas mãos de Deus. in the hands of God. Há uma diferença That's gigantesca a nisso. huge difference. Ele estava dizendo He was saying que Deus abrisse as that portas, God would open the doors, que Deus assumisse o controle de sua vida. that God would take control of his life. Igreja, ele estava dizendo: Church, he was saying, se tu me abençoas, if you bless me, eu não preciso de mais I nada. don't need anything else. Eu quero que as tuas escolhas I want sejam your choices as minhas to be escolhas. my choices. Já oramos isso hoje aqui We pela manhã. prayed that here today. Que os teus desejos That your sejam os desires meus desejos. Be my desires. Que os teus sonhos, That your dreams, que os sonhos de Deus the dreams that God has, sejam os meus sonhos. are my dreams, become my dreams. Que a tua vontade That your will seja a minha vontade. becomes my will. Igreja, Church, Jabes estava dizendo: Jabez was saying, eu quero que tu me I abençoes. want you to bless me. Amém? Amen. Jabes não estavam pedindo coisas, igreja. He wasn't asking for things. Ele está dizendo que quer que o Senhor He was saying that he wanted the Lord esteja com ele. to be with him. Que ele, Jabes, ande nos caminhos do That Senhor. he, Jabez, would walk in the ways of the Lord. Jabes está dizendo In the way of the Lord. And Jabez is saying que quer viver that he wants to live os planos, the plans, os the propósitos, purposes, os the projetos projects de Deus. that Amém? God has from God. Hallelujah. Jabes está pedindo: Jabez is asking, me abençoe, bless, Senhor, oh, that you bless me, Lord, com a tua vontade, with your will, com a tua presença with your presence, e com a tua proteção. and with your protection. Porque sem ti, Senhor, Because without you, Lord, eu não consigo. I will not subsist. Amém? Amen.
Segundo ponto ou pedido, Second point or request. aumenta as minhas fronteiras. Enlarge my border or my territory. Aumenta as minhas Enlarge propriedades. my property. Em outra versão, In another version, aumenta as minhas terras. enlarge my territory. É o que e esta versão aumenta as minhas fronteiras. And this version that translates enlarge my frontiers, my limits, Particularmente a que eu mais gosto. particularly is what I like the most. Expand my borders. E eu vou explicar o And I porquê will disso explain why. pouquinho mais adiante. A little bit further I will explain it. Aqui nesse segundo pedido, irmãos, In this second request, beloved, vemos que ele está pedindo posses. we see that he's asking for possessions, Talvez bênçãos financeiras, perhaps financial blessings, pedindo coisas para Deus, asking things from God. para o seu próprio prazer ou satisfação pessoal. Could it be for his personal pleasure and personal satisfaction? Senhor, aumente as minhas fronteiras. Lord, expand my borders. Não, No, Jabes não está pedindo Jabez is not asking bênçãos financeiras financial blessings para o seu bel prazer. just so he can enjoy them for himself. Jabes está pedindo trabalho. He's asking instead for work. Vou repetir. I'm going to repeat it. Jabes está Jabez pedindo He's trabalho. asking for work. Pois naquela época, Because at that time, terras, to have lands, propriedades properties, significavam meant trabalho. work. Amém? Amen? Igreja, Church, sabe o que Jabes estava dizendo? do you know what Jabez is saying here? Isso é importante. It's very important. Senhor, He's saying, Lord, eu não quero ficar I ocioso. don't want to be indolent or lazy. Eu não quero ficar improdutivo. I don't want to be unproductive. Pelo contrário, On the contrary, eu quero ser produtivo. I want to be productive. Eu quero ser eficaz. I want to be efficient. E trazendo para os nossos dias de And hoje, relating to our days, para hoje, neste today, dia, this day, Senhor, Lord, eu quero ser servo, I want to be a servant, produtivo na tua a casa, productive servant at your house, frutífero para o teu reino, fruitful in your kingdom. não importando It does not matter o que precisa ser feito. what needs to be done, O trabalho que for, igreja. whatever the work is, church. Talvez um banheiro da casa do Senhor para Maybe ser limpo. It's the bathroom in the house of God that needs to be cleaned. Senhor, Lord, aumenta as minhas fronteiras. Lord, enlarge my borders. Senhor, me dá Lord. trabalho. Give me work. Talvez Maybe um salão para ser arrumado, it could be the sanctuary that needs to be tidied up aguardando os irmãos para um culto de domingo. prior to the brothers and sisters arriving on Sunday morning. Talvez It could be um grupo de intercessão para orar a group of intercessors to pray numa sexta-feira à on a noite. Friday night. Senhor, Lord, aumenta as minhas fronteiras. enlarge my borders. Senhor, Lord, me dá mais trabalho. give me more work. Talvez It could be um time de evangelista para sair às ruas an evangelistic team to go outside num sábado à tarde. on a Saturday night, a Saturday afternoon. Senhor, Lord, aumenta as minhas enlarge fronteiras. my borders. Talvez Could be um bom dia, Espírito Santo, a good morning, Holy Spirit, para agradecer to thank e interceder and intercede pelo culto de domingo. for the Sunday morning service. Senhor, Lord,
aumenta as minhas fronteiras. Enlarge my borders. Talvez um grupo de louvor It could be a music ministry, a worship ministry, para adorar ao Senhor. to worship the Lord. Senhor, Lord, aumenta as minhas fronteiras. enlarge my borders. Ou talvez Or could it be púlpito a pulpit na casa do Senhor in the house of the Lord para pregar. to preach? Senhor, Lord, aumenta as minhas enlarge fronteiras. my borders. Amém? Amen. Igreja, Dear church, expandir as minhas fronteiras to expand my borders. significa dizer ao Senhor: What does that mean? It means to say to the Lord, eu quero ser servo, I want to be a servant produtivo, who is productive, frutífero, fruitful, para que o teu nome so that your name seja exaltado e glorificado, is exalted and glorified, para que vidas so that people's lives sejam salvas, are saved, para que o Senhor cresça so that you, Lord, will increase e eu diminua. and I would decrease. Senhor, Lord, aumenta as minhas fronteiras. enlarge my borders. A oração de Jabes, Senhor, Jabez, the prayer of Jabez, Lord, está nos ensinando, is teaching us está nos dizendo: and saying to us, Senhor, Lord, coloca pessoas em minhas mãos put people in my path or my hands que precisam ser cuidadas. that need to be taken care of. Coloca, Senhor, Put, Lord, recursos em minhas mãos resources in my hands para que eu possa servir estas that I may pessoas serve these people, e que eu possa and may I servir serve na tua obra. in your work. Jabes está nos dizendo: Jabez is telling us, Senhor, Lord, me dá trabalho. give me work. Não me deixa Don't let me ser be ou estar or to be or to exist acomodado. in a position of indolence, of laziness. Está dizendo: What is he saying? Senhor, He's saying, Lord, onde está a tua obra? where is your work? Eu quero trabalhar. I want to be a part of that work. Eu quero servir. I want to serve. Eu quero ser o servo fiel I want to be the good and faithful servant que multiplica os recursos who que o Senhor multiplies the resources that the Lord confia em has minhas entrusted mãos. into my hands. Jabes está dizendo: Jabez is saying, eu quero ter I want experiências com o to Senhor. have experiences with God. Amém? Igreja, Church, Jabes não está dizendo ou pedindo Jabez is not saying or asking para o seu bem-estar pessoal. just merely for his personal well-being. E Deus ouviu o seu coração. God heard his heart. E Deus respondeu a God sua oração. answered his prayer. Jabes não estava querendo acumular riquezas. Jabez was not seeking to accumulate riches. Jabes queria trabalho. He wanted work. Igreja, Dear church, eu creio que podemos orar I believe we can pray para que o Senhor aumente that God would enlarge o trabalho our work em toda e qualquer in every esfera de nossa vida. sphere of influence of our life. Sim, podemos, Yes, we can, desde que as long as a motivação esteja the motivation is e seja that the motivation is correta. correct or right.
E a motivação de Jabes, And the motivation for Foi- Jabez, ela foi abençoada por Deus. that motivation was blessed by God. Deus viu a motivação God saw the motivation no coração de in Jabes the heart of Jabez e respondeu a sua oração. and answered his prayer. Terceiro ponto, irmãos. Third point, beloved. Que a tua mão me proteja. May your hand protect me. Jabes diz: Jabez is saying, Senhor, Lord, que tu me abençoe, that you bless me. Oh, that you bless me. que eu quero a tua presença. I want your presence Seja comigo, Senhor, to be with me, Lord. como foi com Davi. As it was with David, Eu preciso de ti, Senhor. I want you, Lord. I need you, Lord. Segunda coisa, Second thing que ele pede a Deus: that he asks God, aumenta as minhas terras. enlarge my territory, my border, Não para juntar riquezas. not so that he would pile riches on top of himself. Aumenta as minhas terras, Enlarge my border que eu quero trabalhar, because I want to work. que eu quero ser produtivo, I want to be que eu productive. quero ser frutífero. I want to be fruitful. E a terceira oração: The third component of the prayer, que a tua mão me proteja. that your hand might be with me. Em outra versão diz: In another version, it says, seja comigo may your hand em tudo que Be eu with me. fizer, in everything that I do, e livra-me do mal. and that you would keep me from harm. Jabes sabia que Deus, Jabez knew that God, Jabes sabia se Deus and Jabez knew if God não guardasse sua vida, were not protecting his life, em vão era ele, it Jabes, would guardar. be in vain for him, Jabez, to try to keep his life. Em Salmos, irmãos, 127, versículo 1 diz: In Psalms 127, verse 1, a não ser que o Senhor unless the Lord edifique a casa, builds the house, trabalham em vão in vain os que desejam construí-la. do the workers Se o Senhor não proteger a cidade, that build it. Except the Lord keep the city, inútil o sentinela monta guarda. the watchman wakes but in vain. Igreja, Dear church, o que esse texto está nos dizendo, what is this text teaching us? não devemos montar guarda e não devemos trabalhar? Should we not work? Should we not watch? Não. No. O texto diz The text is telling us que não devemos trabalhar, that we must not work, não devemos pedir que o Senhor venha conosco. Não devemos pedir we must not ask that God que o Senhor venha conosco. É isso aí. would come with us. Nós devemos pedir We para must Deus ask God que Ele edifique He- a casa that He would build the house, e nós and we nos juntaremos a Ele. will be united with Him, Pois é Deus que edifica e because guarda. it is God that builds and protects, E nós nos ajuntamos a Ele. and we join Him. Para ficar um pouco mais claro, Let's make this a little more clear. Jesus nos ensinou isso. Jesus taught us this. Jesus Jesus, fazia, He would do, ou melhor, or better yet, não fazia He didn't do o que Ele queria. what He wanted. Jesus fazia Jesus did o que o Pai what fazia. what He saw the Father doing. Jesus fazia Jesus did o que via o what Pai He saw fazer. the Father doing. Portanto, Therefore, Jabes está nos ensinando: Jabez is also teaching us, Senhor, Lord, se o Senhor não me proteger, if you don't protect me, se o Senhor não me livrar do mal, if you don't protect me from evil, eu estou perdido. I'm lost. Não é tempo de igreja, It is not time, church. não é posição,
It's not time in church. It's not position. Yes. Conhecimento da palavra, It's not head knowledge of the scripture oração, or just prayer que irão me proteger. that are going to protect me. O que me guarda What protects me é o Senhor. is the Lord. O que me guarda What protects me é o seu is His infinito amor infinite de Pai. love Amém? De Pai. as a father. Amém? Amen. Jabes está nos ensinando a orar Jabez is teaching us to pray com humildade, with humility, com reverência, with reverence, reconhecimento recognizing da soberania de Deus em nossas the vidas. sovereignty of God upon our lives. O que só Ele What only He verdadeiramente truly pode can, nos guardar. that only He can truly keep us, protect us. Quarto, Fourth, e não menos importante point. and not least important point, Voltando um pouquinho no início da palavra, going back a little bit earlier in the word, o quarto ponto diz: the fourth point says, e Deus concedeu o que Jabes pediu. and God granted what Jabez asked. Novamente. And E Deus And God concedeu o que Jabes pediu. granted what Jabez had asked. Irmãos, Beloved, se pedimos de forma egoísta if we ask in a selfish way para satisfazer o nosso to prazer, satisfy our own desires, Deus pode não atender necessariamente God may not necessarily answer o que estamos pedindo, what we are asking. mas However, está aqui it is here em 1 Crônicas 4, in 1 Chronicles 4, 9 e 10, verse 9 and 10, exemplo an example de pedido of a request, de oração of a prayer que Deus responde. that God does answer. Ó Senhor, Oh Lord, tuas coisas me alegram, your things, I delight in your things, mas tua presença me satisfaz. but your presence satisfies me. Senhor, Lord, as tuas mãos me presenteiam, your hands give me gifts, mas o teu but coração your heart me completa. completes me. Senhor, Lord, a tua bênção, your blessing, o teu amém your amen sobre mim upon me, não tem mais nada melhor. there's no better thing in life. Porque ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, Because even though I walk through the valley of the shadow of death, não me deixe improdutivo. I don't allow me to be unproductive. Coloca os recursos necessários em minhas mãos, Place into my hands the necessary resources para que eu possa expandir that I may expand, e que o teu reino ganhe, and may your kingdom grow, para que o teu nome seja glorificado, so that your kingdom is glorified. Your Para que- name is glorified. para que pessoas sejam curadas, So that people are healed, para que o teu reino prospere. so that your kingdom prospers. E resumindo, And summarizing it, Jabes estava dizendo: Jabez was saying, sem ti eu não prospero, without you, I will not prosper. sem ti não Without tenho you, paz, I don't have peace. sem ti Without you, não tenho direção, I don't have a direction. sem ti Without you, eu não tenho movimento, I have no movement. sem ti Without you, eu não tenho proteção, I don't have a protection. sem ti Without you, não me sinto seguro. I don't feel safe. Contigo eu posso estar With you, I can be em meio a guerras, in the midst of wars, mas but
tenho paz. I have peace. Jabes está nos ensinando, igreja. Jabez is teaching us, church, Pede certo, ask correctly, ora certo, pray correctly, porque tem orações que because there are Deus prayers faz that questão that God makes it, he makes it certain, or he makes sure em responder. to answer. O segredo não é pedir, The secret is not asking, mas pedir correto. but to ask correctly. E a nossa oração And our prayer deveria ser, igreja, should be, beloved, muito mais much more para ser, para sermos, to be do que para ter, than to have. para termos. Much more to be than to have. E me faz um verdadeiro discípulo de Jesus, And Senhor. make me a true disciple of Jesus. Filho amado de Deus. A beloved son or daughter of God. E que seja feita a tua And may vontade. your will be done. Se o Senhor If the Lord assim quiser. wills. Amém. Amen. Para encerrar, irmãos, And to conclude, brethren, quero compartilhar com a igreja I want to share with you um breve testemunho pessoal a brief personal testimony de uma oração que foi respondida por Deus, of a prayer that was answered by God, que tem princípio e origem that has a beginning, an origin, em 1 Crônicas 4, 9 e 10. in 1 Chronicles 4, verses 9 and 10. Isso é algo que aconteceu em minha vida. This happened in my life. Em 2023, In 2023, na igreja que eu entreguei minha vida para Cristo, at the church that I gave my life to Jesus Christ, Ministério Consolador de Israel, the ministry called Consoler of Israel Ministry, participando de um culto como este, participating in a service like this, essa oração de Jabes this prayer of Jabez foi o tema deste culto. was the theme of that service. Eu me deparei com esta oração I found myself facing this prayer, e orei, and I prayed pedindo que o Senhor estivesse comigo, that the Lord would be with me, pedindo que o Senhor expandisse as minhas that fronteiras. the Lord would expand my frontiers, my borders. Confesso que And I confess that em minha mente e meu in coração, my mind and in my heart, minhas fronteiras eram geográficas. my frontiers, my borders were geographical. E esta oração, And this prayer, feita em 2003, and that was done in 2003, yes, not 2023, 2003. 2003, Yes, 2003. yes, começou a ser respondida em Began. 2005. Began to be answered in 2005. Por que 2005, igreja? Why 2005, church? Porque 2005 Because 2005, eu retornei I returned para a empresa to the company que eu comecei a trabalhar, that I had started working, que tinha sido o meu primeiro that emprego. had been my first job. Eu retornei para essa empresa em 2005. I went back to that company in 2005, E durante a minha jornada nesta empresa, and during my journey in that company, foi crescendo em meu coração in my heart it began to increase o desejo a desire de ter as minhas fronteiras to geográficas have my geographical borders expandidas. expanded. Após vários trabalhos After many projects or jobs feitos that had been done por mim by me na Europa, in Europe, na Ásia, in Asia, América, in the United States,
eu senti em meu I coração felt in my heart que eu precisava ter as minhas fronteiras geográficas expandidas. that I had to have my geographical borders enlarged, expanded. E, irmãos, And brethren, 10 anos depois, 10 years later, no tempo de Deus, in God's time, uma oportunidade an opportunity came bateu à minha porta. and knocked at my door. O meu gerente My manager me chamou called for me e me disse: and he said to me, existe uma oportunidade de trabalho there's a job opportunity nos Estados Unidos da América, in the United States, na Califórnia. in California. Se você tiver interesse, If you're interested, eu te apoio I will support you para aplicar a essa posição. in applying for that position. E assim foi feito. And that's how I did it. E assim eu recebi o amém de Deus. And then I received the amen from God. Em 2015, In 2015, eu fui trabalhar I went to work na Califórnia. in California. 1 ano e meio depois, igreja, A year and a half later, church, essa companhia, that same company, que tinha sido a primeira companhia que eu trabalhei na minha which vida, was the first company I ever worked encerrou in my life, that company ceased as atividades na its Califórnia. activities in California. E eu And I then estava aqui na América was here now in the United States com o meu visto with my visa linkado linked com esta empresa. the company that I belong to. E eu não poderia mais ficar na América. And I could now no longer remain in America. E nós voltamos para o Brasil, So we went back to Brazil sem trabalho, without a job porque o meu trabalho aqui because my job here foi um contrato local. was A local local. contract job. Não foi um contrato de expatriado. It was not a contract for expatriate. Quando eu retornei para o Brasil, When I went back to Brazil, eu não tinha mais trabalho. I no longer had a job. E começou a jornada And then the journey begins para retornar uma vida normal. to go back to a normal life. E eu consegui emprego And I found a job em uma outra companhia. in another company. Mas, irmãos, But beloved, foram 2 anos e meio it was 2.5 years de luta, of much struggle, de humilhação, of being humbled, de opressão. of being oppressed. E eu continuava orando a Deus And I kept praying to God que Ele estendesse as minhas that fronteiras. He would enlarge my territory. O desejo em meu coração não tinha desaparecido The desire from my heart had not disappeared por conta daquela circunstância. because of that circumstance. E um certo dia, irmãos, And one day, beloved, no meu horário de almoço, in my lunch break, eu me lembro como se fosse hoje. I remember as if it was today. Eu estava sentado no lado de fora, I was sitting on the outside, pensando na minha vida, thinking about my life, e de repente o meu celular tocou. and all of a sudden my cell phone rings. Eu olhei, I look, uma chamada internacional. an international call, Eu pensei, and I'm like, quem será que está me ligando? who could be calling me right now? Atendi o telefone I answered the phone, and e era um ex-gerente it was a previous manager que estava trabalhando aqui na América, now was working here in the United States. na empresa que foi a minha primeira empresa in de trabalho, in the company that had been my first job ever that I worked. a empresa que me mandou para a Califórnia, The same company that sent me to California, a empresa que me demitiu na Califórnia, the company that had fired me in California, que me fez voltar para o Brasil sem that wanted emprego. wanted me to go back to Brazil without a job. E esse gerente me falou, That manager told me existe uma posição there is a position aberta that's open right para now trabalhar no For work. México. for working in Mexico.
Na hora, naquele momento, at that very moment, a palavra do Senhor veio à the minha word mente e o meu came to my coração. mind and into my heart. Senhor, aumenta as minhas fronteiras And the geográficas. word is, Lord, enlarge my geographical E eu disse para o borders. meu gerente, And I told my manager, a minha resposta é sim. my answer is yes. Eu só vou confirmar com a minha esposa, I'm just going to confirm with my wife, mas a minha resposta é sim. but my answer is yes. E o que aconteceu, irmãos? And what did happen? O Senhor estendeu as minhas fronteiras. He expanded my borders. Em novembro de 2017, In November of 2017, eu estava indo para o México I was going to Mexico assinar o meu contrato de trabalho to sign a job contract na empresa que eu comecei a trabalhar pela primeira vez em minha in vida. the company that I had just first started working in my life. Retornando para essa empresa na cidade do México. Now I'm returning to the same company in a different city, Mexico City. E o Senhor foi comigo, And the Lord was with me, abrindo as portas, opening the doors, me ajudando, helping me, me dando força giving me the strength para vencer os desafios to overcome the challenges de um imigrante no México, as an immigrant in numa Mexico, atividade completamente nova. in an activity that was completely new to me. E o Senhor foi comigo. And the Lord went with me. Porém, However, aquele desejo that desire de expandir as minhas fronteiras geográficas to expand my geographical não desapareceu do meu coração. borders was not erased from my heart. Em um certo dia, And a certain day, estávamos dormindo, we were asleep. o telefone tocou. The phone rings, E o meu ex-gerente, and my previous or my ex-boss naquela chamada de celular, in a cell phone call, me disse: told me existe uma oportunidade, there is an opportunity, existe uma posição there is a position aberta that's open nos Estados Unidos da América, in the United States of America, no estado de New Jersey. in the state of New Jersey. Se você estiver disposto If you're willing a aplicar, to apply for it, eu vou te apoiar I will give you the support em tudo que você in precisar. everything that you need. E assim foi feito. And that's how it was done. E em janeiro de 2020, And in January of 2020, eu estava aqui em New I Jersey, was here in New Jersey assinando o meu contrato de trabalho. signing my work contract. E assim tem sido até hoje. And that's how it's been to this day. O Senhor tem sido comigo. The Lord has been with me. O Senhor tem me guardado do mal. The Lord has protected me from evil. Mas However, o desejo do meu coração the desire of my heart de ter of having as fronteiras estendidas my borders expanded, enlarged em meu coração in my heart não desapareceu. has not disappeared. Na verdade, Truthfully, ele se confirmou it was been confirmed através desta igreja. through this church. Senhor, Lord, me dá mais trabalho. give me more work. Senhor, Lord, me dá pessoas para cuidar. give me people to take care of. Senhor, Lord, coloca recursos em minhas put mãos. resources in my hands. Senhor, Lord, expande as minhas expand fronteiras. my frontiers. Senhor, expande os meus níveis de influência. Lord, expand my levels of influence. Senhor, Lord, usa-me. use me. E eu creio, irmãos, And I believe, beloved, que essa oração that prayer feita that was done em 2003, in 2003, que foi respondida por Deus that was answered by God e continua sendo respondida por Deus and remains being answered by God até o dia de till hoje. this day,
E essa oração, And that prayer, Senhor, me dá Lord, mais trabalho, give me more work. ela vai se cumprir It will nesta igreja, continue. It will be accomplished in this church, em minha vida, in my life, através da minha vida through my life, e através da vida da igreja. and through the church's life. Porque todas as palavras Because every word declaradas sobre esta that igreja have been declared over this irão church se cumprir. will be accomplished. E o Senhor tem trabalho, And the Lord has work, muito trabalho, has a lot of para work mim for me e para a igreja. and for you. Por quê? Because As palavras do Senhor the words of the Lord não retornam vazias. do not return empty. Amém? Amen.